pessoal, nós estamos aqui de volta para a nossa parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e é um prazer estar aqui com vocês. Na aula de hoje, a gente está discutindo sobre independência, ocupação, né, ali da América do Norte e também independência das 13 colônias da América, que depois, né, se intitularam como os Estados Unidos da América. Então, a gente, na parte 1, a gente já analisou aqui como que ocorreu essa colonização, né, por um conflito religioso, político na Inglaterra. As pessoas acabaram migrando para os Estados Unidos naquela ideia de que seria um local ideal para poder sobreviver, construir uma família e, é claro, poder praticar os seus princípios religiosos de uma forma livre. Depois a gente viu aqui os 6 fatores, né? Eu trouxe 6 fatores para entender um pouco como que as causas dessa independência. Então, a gente viu aqui que as ideias iluministas foram fundamentais. Nós vimos aqui também a questão de leis, né, de aumento de imposto sobre o chá, né, monopólio comercial, em que essas 13 colônias não poderiam consumir produtos de outras regiões, como é o caso do açúcar, que as 13 colônias só poderiam comprar ou do Caribe, que era uma colônia da Inglaterra, ou da própria Inglaterra, que era o açúcar de beterraba. A gente viu aqui também que houve um aumento, né, do preço dos livros, das revistas, justamente para poder impedir o povo de ter acesso às ideias iluministas. Vimos aqui também, né, a festa do chá de Boston, que foi essa forma de reivindicar do povo, né, dos colonos. Então, agora, na parte 2 da nossa aula, nós iremos aqui iniciar com o processo de independência de fato. Então, olha, gente, vai ter 3 congressos, é isso? 3 congressos. Bom, o primeiro, na verdade, acho que são 2. O primeiro congresso é o Congresso Continental da Filadélfia, de 1774. Nesse primeiro congresso, o que que isso significa? É que os colonos que viviam lá nas 13 colônias, eles vão se reunir para saber o que que eles vão fazer. E nesse primeiro congresso, gente, a galera era não separatista, ou seja, eles queriam, né? Era uma petição solicitando ao rei da Inglaterra e ao parlamento inglês a revogação das leis intoleráveis, né? Olha aí, das leis intoleráveis. A galera dizia, olha, não tem como, essas leis são intoleráveis. A gente quer comprar, não quer esse monopólio. Nós não queremos os impostos, né, sobre o chá, sobre os livros, sobre produtos que entram nas 13 colônias de outras regiões. Então, eles diziam que eram leis intoleráveis, eles queriam a diminuição ou a revogação desses impostos, mas eles não queriam se separar. Ainda estavam de boas com a noção de que a Inglaterra, que era a metrópole, e colonizava eles lá na América do Norte. Mas esse pedido aqui foi negado. Então, um ano depois, foi feito o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1775. E antes, como eles não queriam se separar, queriam apenas, né, a revogação dos impostos, agora eles mudaram de ideia e disseram, bom, do jeito que a gente propôs, que era mais de boas, eles não queriam, então agora a gente quer sim se separar, né? Quer que os Estados Unidos, as 13 colônias aqui, de fato tenham sua liberdade. E aí os líderes são o George Washington, que era o comandante das tropas norte-americanas, e o Thomas Jefferson, que foi o redator da Declaração de Independência, lá do dia 4 de julho de 1776. Por isso que os Estados Unidos acabam, né, comemorando a sua independência aqui nesta data. Bom, e aí, agora sim, a galera vai entrar em uma guerra, né? Com a Guerra de Independência, que vai de 1775, por mais que tenham se tornado independentes em 1776, ela ainda vai até 1781.
Então, nessa guerra de independência, as 13 colônias vai ter apoio da França. Lembra que a França, na Guerra dos Sete Anos, foi contra a Inglaterra, né? Então, a França, que acabava competindo economicamente com a Inglaterra, achou muito interessante apoiar os Estados Unidos. E isso aí, gente, também vai dar muita treta lá na França, né? Porque os franceses também vão ficar revoltados, porque a França vai ficar apoiando os Estados Unidos, né? Vai gastar também muito dinheiro fazendo esse apoio, e é claro que o povo francês estava lá passando fome, como a gente estudou aqui, né? Então, o apoio da França e da Espanha, obtidos pelo Benjamin Franklin, vitória dos Estados Unidos na Batalha de Saratoga, lá em Nova York, e mais uma vitória final dos Estados Unidos na Batalha de Yorktown, que foi na Virgínia. E aí, gente, depois dessa vitória, né, ainda 2 anos depois é que a gente vai vir com o Tratado de Versalhes de 1783, que é o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pela Inglaterra. E olha o que chama a atenção, né? Porque os colonos que viviam dentro dos Estados Unidos, que ainda eram as 13 colônias, a galera já tinha se tornado independente, né? Lá com a carta de declaração do Thomas Jefferson, de 1776. Mas o reconhecimento de fato só vai ocorrer, né? A Inglaterra só vai reconhecer essa independência, gente, em 1783. Então, 7 anos depois é que, de fato, a Inglaterra vai reconhecer que os Estados Unidos agora era livre. Né? Então, olha aí as consequências disso aqui. Nós temos, primeiro, uma crise financeira na França, olha aí, como eu falei, e nós vimos, né, devido ao apoio financeiro e militar para os norte-americanos. Então, a França ela acaba ficando muito enfraquecida, o que possibilitou toda a organização da Revolução Francesa em 1789, e, ao mesmo tempo, a escravidão ela foi mantida. E essa aqui, gente, é um grande ponto para a gente poder refletir. É a mesma coisa que ocorreu no Brasil, né? Então a galera luta pela independência e liberdade, mas para quem? Mas se não é para todo mundo, não adianta, gente. Porque aqui os colonos norte-americanos lutaram tanto pela independência, mas as pessoas que eram escravizadas, elas simplesmente continuaram sendo escravizadas. Bom, aí vem a Constituição de 1787, em que agora os Estados Unidos ele vai ser baseado em uma república, né, no presidencialismo, da mesma forma que é hoje no Brasil, no federalismo, e o voto é censitário e masculino, ou seja, as mulheres não podem votar e as pessoas pobres também não votam, né? Porque esse voto censitário, como a gente já é um voto pela renda. Então, só vota quem tem uma renda muito grande. Então, sinceramente, né? Qual é a diferença que vai fazer para o Paul Reda que eu escrevi? Não. Renda, deixa eu colocar direitinho. Renda. Né? Então, qual é a diferença, né, gente? Se que só vota quem tem a renda maior. Então, é uma piada. Né, da mesma forma como foi a independência no Brasil, que a gente ainda vai ver. Porque os povos indígenas, os povos originários não tiveram nenhum direito garantido, as mulheres não puderam votar, as pessoas pobres também não poderiam votar e ainda permaneceu a escravidão nos Estados Unidos. Então é uma independência para quem? É uma liberdade para quem? Para quem era rico, para quem era branco, para quem era rico, dono de terra, né? Da mesma forma que no Brasil, que a gente vai ver na próxima aula, né? A gente se torna independente, mas mulher não vota, homem não vota. Quem é rico lá não tinha voto para ninguém, porque o Brasil não virou uma república, foi uma monarquia, né, gente? Então é uma independência apenas para quem já tem um determinado poder político e econômico, porque para a maior parte da população não fez diferença, né?
E aí nós temos essa independência finalmente das 13 colônias, né, que foi um modelo, uma inspiração para os demais processos emancipatórios americanos, né, como é o caso do Brasil aqui, que a galera vai se sentir bem influenciada por essa independência aqui também. Na próxima aula eu quero falar também do Haiti e do Brasil. Bom, então agora nós iremos aqui responder a nossa primeira questão de hoje, tá certo? Eu quero muito que vocês aqui estejam comigo, que vocês participem da nossa aula. Eu quero que você... Deixa eu ver, eu vou responder essa primeira questão com vocês, tá certo? Então, cadê São Pedro? Vocês ainda estão aí? Me digam. Eu quero que a gente responda aqui essa questão juntos, tá certo? Para saber se vocês estão entendendo o nosso conteúdo, ok? Então, bora lá. Primeira questão. Abaixo se encontram descritas diferentes características dos processos de independência da América Latina e da América do Norte. Sobre esse contexto, leia as alternativas abaixo. Item 1. Nos Estados Unidos, como coincidência imediata de seu processo de independência, ocorreu a abolição da escravatura. Olha só, eu acabei de explicar, né? Não ocorreu. A escravidão, ela continuou. Mesmo os Estados Unidos se tornando independente, a escravidão, ela permaneceu. Então, aqui, ó, o item 1 é falso. Item 2. Em toda a América Espanhola, né, o que a América Espanhola é os países que a Espanha colonizou. O que a América Inglesa, a América do Norte, né, os países que a Inglaterra colonizou. O que a América Portuguesa é o país que Portugal colonizou, que no caso foi só o Brasil. Então, em toda a América Espanhola, ocorreu uma aliança entre, olha aqui, ocorreu uma aliança entre as elites locais e os setores populares. Nunca, gente, que isso ocorreu. Inclusive, nós tivemos aqui um conteúdo que foram os povos pré-colombianos, né? E a gente aprendeu, né, que foi uma colonização extremamente violenta. Então, é claro que esses povos, né, as pessoas, os povos originários não tiveram uma aliança com seu algoz, que era justamente quem o colonizava, e muito menos com as elites locais, né? Então, com certeza, falso. Item 3. Na América Portuguesa, entre aqui o Brasil, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, bem como a abertura dos portos às nações amigas, constituiu-se importante fator para a crise do sistema colonial. Sobre colonização, a gente já estudou aqui na nossa aula, né? E a gente viu como que o objetivo de transferir, né, de tirar a capital de Salvador e levar para o Rio de Janeiro, era justamente aquela ideia de que a gente está muito mais próximo, é um lugar que é mais adequado, né? Até porque o Rio de Janeiro era mais branco, a Bahia era bem mais negra, e é claro que também existe essa questão. Então, era justamente de poder, né, ter um contato ali com a Europa. Basicamente era isso, né? E aí é claro que foi um fator também para a crise do sistema colonial. A gente viu que houve muitas revoltas dentro da Bahia, depois que houve essa transferência de capital, até porque a Bahia acabou sendo muito impactada de uma forma prejuíza pela prejuíza, não, de uma forma que a Bahia se prejudicou, né, em relação às questões econômicas. Então, item 3 verdadeiro. Item 4. O processo de independência no Haiti caracterizou-se por uma rebelião escrava, constituindo-se em um singular modelo de luta anticolonial. Perfeito. A alternativa verdadeira é muito falar sobre a independência do Haiti na próxima aula, tá bom? Então, aqui os itens verdadeiros é 3 e 4, então a alternativa verdadeira, letra E. São Pedro do Piauí, todo mundo entendeu? Apareçam aí no nosso chat, tá bom? Então agora quero muito que vocês participem, coloquem no nosso bate-papo o que é que você acha que está correto. Então, Yara, por favor, 4 minutinhos aí na tela.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Tô vendo que o pessoal de São Pedro do Piauí já me disseram aqui que a alternativa verdadeira é a letra A, então bora ver, São Pedro. Olha, leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis destacam-se, ou seja, né, as leis lá ali da Inglaterra era justamente para ter cada vez mais um poder político e um poder econômico concentrado nas mãos da Inglaterra. Então, a letra A diz assim: aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. A galera aqui de São Pedro do Piauí me diz que a letra A é a alternativa verdadeira. E muito bem, a alternativa verdadeira, letra A. Que bom. Né, vocês estão entendendo? Então, gente, a ideia era o quê? Se é concentrar poder político e econômico cada vez mais nas mãos da coroa inglesa, é claro que a Inglaterra ela viu uma possibilidade de aumentar os impostos dentro da colônia, né? Então, com isso, iria aumentar a sua receita real, ou seja, aumentar o capital, o dinheiro que iria entrar dentro da colônia. Também porque impediu o contrabando, porque agora produtos poderiam entrar e sair dos Estados Unidos sem ter que passar pelo controle da Inglaterra. E é claro que isso não seria vantajoso para a Inglaterra, porque ela não iria participar dos lucros da venda ou da compra desses produtos, né? E é claro, gente, proibir, né, ter esse monopólio comercial da mesma forma que Portugal acabou estabelecendo no Brasil, que era a colônia, porque essas coroas, né, a inglesa, a portuguesa, né, elas veem o quê? Elas querem, claro, concentrar poder nas suas mãos, e para elas poderem fazer isso, gente, só explorando a colônia, né? E, claro, estabelecendo ali muito monopólio econômico. Então, muito bem, a alternativa verdadeira é a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas? Olha, a letra B diz assim: aumentar o consumo de chá e de açúcar na colônia. Não, né, gente? A ideia do chá é porque passou a ter muito mais imposto e o açúcar a colônia não poderia comprar de qualquer lugar. Só poderia comprar do Caribe, que era colônia da Inglaterra, ou da própria Inglaterra, que também produziam açúcar, mas era um açúcar mais inferior porque era de beterraba. Não era um açúcar tão refinado, né, como é o branco. Então, falso, aí obrigar o uso de selos nas correspondências, falso, né, gente? A lei do selo é porque tudo que era livro, revista, qualquer material impresso tinha mais imposto. Como a gente viu, a ideia era diminuir a possibilidade das pessoas comprarem livros que tinham ali ideias iluministas, né? Então, como não conseguiam controlar o que as pessoas liam, imaginavam que aumentar o imposto sobre esse material seria mais fácil. Letra C, abolir a escravidão nas colônias, de cara é falso, porque não ocorreu isso. Letra D, recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston às Nações Amigas? Não, né, gente? Pagar indenizações à França? Também não, né? Por isso que a gente viu que a França entrou tanto em conflito, né? E a Inglaterra e a França ainda eram inimigas. Então, aqui, com certeza, segunda questão, alternativa verdadeira, letra A. Muito bem. Vamos agora, olha aí, para a terceira questão. Ainda tem aqui? Não, é só desse lado mesmo, né? Então, vou deixar aí na tela para que vocês possam responder. E aí, olha, observe as colunas abaixo. Qual das alternativas abaixo relaciona corretamente as duas colunas? E aí, o que que vocês acham? Olha, colônias do norte, colônias centrais e colônias do sul. Lembra, as colônias do norte eram as colônias de ocupação e as colônias do sul eram as colônias de exploração. Então, vou deixar aí na tela 3 minutos para que vocês possam responder, tá certo? Então, Yara, por favor, 3 minutos.
Ok, estamos aqui de volta. Olha, São Pedro do Piauí está dizendo que a terceira questão é a 3. Bora ver aqui, São Pedro. Olha, a 3 é o quê? Tá. Primeiro, né? Colônias do Norte. Vamos ver a letra A. Monocultura baseada em produtos tropicais de exportação para a Europa e utilização de força de trabalho escrava africana. Então, olha aqui as informações. Eu sei que o trabalho escravo de pessoas africanas sequestradas do seu território é o quê? Colônias do Sul. Muito bem, então aqui o 3 é A. Então, bora marcando. O 3A e 3A aqui também, né? É isso? É. Bom, agora eu vou até mudar aqui a corzinha. Vou colocar aqui verde. Letra B, caracterizada pela policultura e pela produção manufatureira, fomentando o mercado interno. Eu sei que e produz o mercado interno, o quê? Colônias do norte, não é isso? Então, o B, o item 1 é B, né? Então, deixa eu ver. Item 1B. Item 1B. É isso? É isso. Colônias do Norte, policultura e mercado interno. Não é isso? Agora vamos ver aqui. Letra C. Dinamismo econômico com importantes centros comerciais aliados a uma tolerância religiosa. Né? Já está te dizendo aqui, ó, centros comerciais. Então, a gente pode dizer, né, que é as colônias centrais, né, que são aqui, ó, marca texto, que são aqui, né, os importantes centros comerciais. Então, o item 2 é C. Então, aqui, ó, item 2C. Pronto. Então, aqui, a alternativa verdadeira, na verdade, é o item 1. Tá certo? Vocês entenderam, gente? Tá tudo certo? Coloca aí para mim, São Pedro do Piauí, se vocês conseguiram entender. Ó, aqui não tem letra A, né? Então, aqui é o item 1, que é o verdadeiro. Entenderam? Coloquem aí para mim no nosso bate-papo. Por que que não é? Vocês disseram que é o item 3, né? Porque, ó, como eu coloquei aqui, não tem como o item 1 ser a letra C, porque a gente está falando da colônia do norte justamente como as colônias de ocupação, né, gente? Baseada em uma policultura e pela produção manufatureira, fomentando o mercado interno. Então, com certeza aqui, beleza, é a letra A, ok? Letra A não, né? O item 1. Beleza? Então, vamos agora aqui responder a nossa quarta questão. Diz assim, qual das alternativas abaixo apresenta importantes causas da independência dos Estados Unidos em 1776? Letra A, comércio das colônias americanas com outros países e a proibição da prática da agricultura. Bom, a letra A é falso, porque é claro que não existe a proibição da prática da agricultura, porque era justamente na agricultura que a Inglaterra ela lutava. Então, letra A, falso. Letra B. O poder que a Inglaterra, metrópole, exercia sobre sua colônia através da fiscalização, das altas taxas e impostos e leis que tiravam a liberdade dos habitantes, né, gente? Com certeza, a alternativa verdadeira, letra B. Né? A Inglaterra, que era a metrópole, ela exercia um forte domínio dentro da colônia, justamente através da fiscalização, através de muitos impostos e, claro, também através das leis, como a gente viu aqui, que tiravam a liberdade, né, das pessoas que viviam dentro das 13 colônias. Então, quarta questão, alternativa verdadeira, letra B. Tudo certo? Tudo ok? Então, vamos agora para a quinta questão.
o que foi a festa do chá de Boston? Vou deixar na tela 3 minutinhos para vocês poderem responder e já já eu volto para explicar. Bom, quinta questão, então vamos aqui responder, né? O que foi a festa do chá de Boston? Gente, letra A. Foi uma festa realizada entre colonos americanos e marinheiros ingleses como forma de comemoração pela independência dos Estados Unidos. Bom, de cara essa alternativa já está falsa, porque a Inglaterra, gente, ela perdeu uma guerra. É claro que ela não vai comemorar a guerra com seus supostos inimigos, né? Então, claro, a letra A falsa. É quase uma pegadinha. Dá para tu cancelar ela de cara. Letra B, protesto organizado por escravizados americanos contra o domínio inglês e as péssimas condições de trabalho. Bom, realmente existiam péssimas condições de trabalho. As pessoas que eram escravizadas nos Estados Unidos, sempre lutaram e resistiram contra essa escravidão. Mas a festa de Boston não tem a ver com esse contexto, então falso. Letra C. Foi um protesto ocorrido em Boston, realizado por colonos americanos contra a Inglaterra. Verdadeiro, né? No evento, vários colonos americanos jogaram ao mar o carregamento de chá de um navio inglês. Então, gente, a festa, na verdade, era só uma forma de falar, porque na realidade foi um protesto, né, em que os colonos eles decidiram jogar esse carregamento de chá no mar como uma forma, né, de protestar, porque os impostos sobre o chá haviam crescido consideravelmente.
Então, com certeza, quinta questão, a alternativa verdadeira é a letra C. Ok, pessoal? São Pedro do Piauí, tudo beleza? Vamos agora aqui, ó, para a nossa sexta questão. Vou responder junto com vocês. Qual das alternativas abaixo apresenta uma importante característica do processo de independência dos Estados Unidos? Letra A. O processo de independência foi pacífico, pois a Inglaterra reconheceu de imediato, em 1776, a independência dos Estados Unidos. Bom, de cara, eu sei que essa alternativa está falsa, porque a gente viu que a Inglaterra levou praticamente 6 anos, não, 7 anos para poder reconhecer a independência dos Estados Unidos, né? Então, com certeza foi falso. Também não foi um processo pacífico, porque houve muito conflito e muita gente morreu. Então, letra A, falsa. Letra B. A Inglaterra não aceitou a independência das colônias americanas. Houve a Guerra de Independência, que ocorreu entre 76 e 1783. Foi vencida pelos Estados Unidos. E aí, o que vocês acham? Foi vencida pelos Estados Unidos, com o apoio da França e da Espanha. E aí? O que vocês acham, São Pedro do Piauí? Essa alternativa, ela tá verdadeira ou ela tá falsa, hein? Olha, gente, tá uma alternativa verdadeira, né? A gente viu que, de fato, os Estados Unidos, lá com a carta do Thomas Jefferson, declaram a sua própria independência em 1776, mas a Inglaterra não reconhece, então eles ainda entram em uma guerra que dura até 83. Os Estados Unidos vencem justamente com o apoio da França, que era, né, inimiga, podemos dizer assim, em relação à economia da Inglaterra, e a Espanha, que também acabou contribuindo. Então, aqui, a alternativa verdadeira, com certeza, é a letra B, ok? Vamos ver por que está falsa a letra C. Para evitar a independência de suas colônias norte-americanas, a Inglaterra contou com apoio militar da Espanha, já está falso, né? França e Holanda, porque a França e a Espanha fizeram foi apoiar os Estados Unidos. Então, letra C, falso. Letra D. A independência dos Estados Unidos não recebeu nenhuma influência do iluminismo. Falso também, porque a gente viu que as ideias iluministas elas foram fundamentais para que as pessoas entendessem essa noção de liberdade e independência. Então, sexta questão, alternativa verdadeira, letra B. Bom, vamos agora para a nossa última questão, não é isso? É isso. A guerra diz assim, a Guerra dos 7 Anos, né, de 1756 até 1763, travada entre a Grã-Bretanha e a França, pela posse de territórios na América do Norte, foi um evento histórico e importante para a independência das 13 colônias em 1776, o que resultou na formação dos Estados Unidos da América. As alternativas abaixo apresentam consequências da guerra para a população das 13 colônias e para sua independência. Qual delas está incorreta? Olha aí, é a alternativa incorreta. A letra A tem dizendo que a vitória da França fez com que os franceses se aliassem aos americanos contra as tropas inglesas durante os conflitos que ocorreram após a declaração da independência em 1776. Gente, é a falsa. Estou vendo que São Pedro já me disse aqui de cara que é a letra A. Muito bem, São Pedro. Por quê? Porque a França, ela não ganhou, gente. Quem ganhou foi a Inglaterra, como a gente viu na aula de hoje, na aula passada, quando a gente estudou Revolução Francesa. Então, a Inglaterra, ela ganha a guerra, mas ao mesmo tempo ela ainda entra em uma crise econômica, né? Porque a produção agrícola diminui, a gente tem pessoas desempregadas, a gente tem todo um recurso financeiro e militar, uma estratégia de guerra, né, para esses países se envolverem em uma guerra. Então, ganhar a guerra não quer dizer que não vai ter a crise econômica. Então, tal que a gente vê isso se repetir no século XX, com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra ganha a Primeira Guerra, mesmo assim entra numa crise econômica.
ganha a segunda e mesmo assim está numa crise econômica. Então, aqui, quem ganhou, na verdade, foi a Inglaterra, mas mesmo assim ela se encontra numa grave crise econômica e por isso que vai aumentar os impostos nas 13 colônias. A galera que morava nos Estados Unidos, né, que eram as 13 colônias, ficam revoltados, vão começar a guerra pela sua independência. Então, essa questão aqui meio que resumiu tudo que a gente viu também, né? Então, muito bem, com certeza, alternativa verdadeira, letra A. Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Olha aí, como vocês podem ver, a nossa próxima aula será sobre independência das colônias americanas, né? No caso, a gente vai estudar o Brasil, que inclusive no ano de 2022 fez 200 anos da independência do Brasil. A gente vai aprender que foi uma independência muito mais na teoria do que, de fato, uma independência na prática, tá certo? Então, quero agradecer, né, que vocês estavam aqui, São Pedro do Piauí, respondendo o nosso exercício. A nossa próxima aula vai seguir esse mesmo esquema, explicação mais os exercícios, tá certo? Então, eu desejo a vocês uma ótima semana e a gente se encontra aqui na próxima segunda. Então, beijos e até mais.